loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas apesar disso, nessa noite eu me atrevo a falar de uma coisa que tem muito a ver com lógica, com pensamento racional. Eu quero, nessa noite, pensar com você sobre matemática. Você é bom de matemática? Não é bom? Né? Como que é a sua história com esse pensamento lógico, matemático? Permeia a vida como estudante, lidando com ele, alguns com grande dificuldade. Mas hoje eu quero falar da matemática de Deus, e como a matemática de Deus desafia a nossa lógica matemática humana. E eu quero, para isso, ler com vocês o milagre mais matemático da Bíblia. Então, abra a palavra do Senhor comigo em João, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 15. João 6, de 1 a 15. Interessante que esse milagre da multiplicação dos pães e peixes é um dos milagres que são narrados em todos os evangelhos, os 4 evangelhos. Veja então que para os apóstolos, no tempo bíblico, de fato, esse milagre marcou a vida deles de um modo muito precioso, ao ponto de todos eles registrarem, cada um com a sua ótica, com a sua visão, esse milagre. Então, nós vamos ler em João, mas ele também é narrado em Mateus 14, Marcos 6 e Lucas capítulo 9. Assim diz a Escritura. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra parte do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo por ter visto os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o qual assentasse. Havia muita grana naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajudem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles nos ajudaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar? Deus, fala conosco através dessa porção da Tua Escritura. Ajude a entender como o Senhor age, qual é a lógica do agir do Senhor nas nossas vidas, que transpõe a lógica humana. Que isso nos conduz, ó Deus, a uma posição de dependência do Senhor, para vivermos no Senhor a vida que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É interessante como Deus é bom de matemática. Não tem ninguém que seja tão bom em matemática como Ele. Aquele físico que tem, inclusive, um processo, uma doença degenerativa, agora lançaram um filme, não é? A Origem de Tudo, se eu não me engano o nome do filme. Steve Hawking afirma que, uma vez o Big Bang sendo uma realidade, foi necessário um cálculo de milésimos e milésimos de segundo
para que o universo não se tornasse um caos naquele momento exato da explosão. Se nós considerarmos a possibilidade teórica de que o Big Bang foi aquele fenômeno ocasionado pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que tudo teve a sua origem pela palavra de Deus. Então imagine, se Deus então disse, haja luz, e a ordem de Deus deu o start para um grande fenômeno, e assim nós temos o universo como nós conhecemos, Deus calculou então milimetricamente, numa noção que vai muito além do que nós podemos imaginar, aquele fenômeno, para que a partir dele as coisas pudessem ser como são e nós não tivéssemos um caos no universo, mas um nível de organização que a física tenta conhecer e explicar. Um outro fenômeno que me chama muita atenção na capacidade matemática de Deus. Quando a gente abre o livro de Josué, uma das guerras que a gente tem naquele livro, porque nós vamos lembrar que Josué substituiu Moisés como líder, e o papel de Josué foi conquistar a terra prometida com o seu povo, com o povo de Deus, o povo de Israel. Então o livro de Josué narra muitos conflitos, muitas guerras. Por exemplo, narra a queda do muro de Jericó e tantos acontecimentos. Mas entre aqueles acontecimentos, há um momento muito interessante. Ele tem que, com o povo de Israel, guerrear contra 5 reis que haviam feito uma associação, uma aliança de guerra contra Israel. E Deus falou assim, eu vou dar vitória para vocês fiquem tranquilos, vocês vão vencer essa guerra. E 2 fenômenos acontecem por ocasião daquela guerra. O primeiro, a Bíblia diz que o dia ia acabando, então para que os israelitas vencessem a guerra e a noite não encobrisse o inimigo, Deus fez com que a rotação da terra parasse e o sol então não se pusesse. É interessante que há estudos científicos que mostram que, de fato, existe um período de 24 horas, diríamos assim, um gap, um espaço, algo não explicado. Também várias culturas, então, do ponto de vista antropológico, existem e de várias regiões do mundo que atestam esse dia que a Terra parou. Até o Raul Seixas cantou sobre isso, não é verdade? Então, é um fenômeno antropologicamente comprovado, cientificamente comprovado, e a Bíblia diz quando aconteceu e por que aconteceu. Mas eles não precisavam de 24 horas. Então, aquele fenômeno, há estudos que indicam que naquele dia, durante 23 horas e 20 minutos, não houve o movimento de rotação da Terra para que o Sol não se pusesse. Nós temos um outro capítulo na Bíblia que complementa os outros 40 minutos, quando o rei Ezequias estava para morrer, e ele diz para o profeta vem até ele e fala assim, você não vai morrer, Deus vai te curar, e ele fala, então me dê um sinal, e o profeta disse, você quer então que o relógio avance 10 graus? Espera aí, pastor, que história de relógio avançar 10 graus? Gente, não tinha relógio de pulso, nem relógio no celular, então o relógio era a sombra, o movimento da sombra. E aí o rei Ezequias diz assim, não, avançar ele avança todo dia. Se Deus vai fazer o que ele está dizendo, eu quero que ele retroceda 10 graus. 10 graus de retrocesso na sombra significa que o sol inverteu seu movimento em 40 minutos. Somando os 2 episódios bíblicos, nós temos então o intervalo de 24 horas. Mas voltando para que o sol se pusesse, e isso requer cálculos que nenhum de nós consegue imaginar, o texto diz que Deus enviou uma chuva de grandes pedras de granizo sobre a cabeça do inimigo. Você entendeu? Precisa de muito cálculo matemático, não precisa? Fazer chover pedra do tamanho certo, no lugar certo, para cair na cabeça das pessoas certas. Então, quando eu digo que Deus é a mente mais brilhante do ponto de vista lógico e matemático, não há dúvida.
Mas nesse milagre, a gente vê a lógica da matemática de Deus envolvendo a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas. Vamos lembrar em que ambiente está esse milagre. Jesus, então, está lá perto do mar de Tiberíades. As pessoas saíram das suas aldeias, saíram dos campos e se juntaram para ouvir Jesus. E não apenas ouviram do poder de Jesus para curar os enfermos. Então, um monte de gente com um monte de problema, não é? Gente de tudo quanto é jeito ali na Galileia, se reunindo num campo próximo do mar para estar com Jesus, para ouvir Jesus, para levar para Jesus as suas lutas, os seus problemas. E lá está Jesus. E eles ficam até o momento em que todos estão famintos, todos estão com fome, não tinham um Walmart perto, não tinha um Carrefour perto, não é? Não tinha dinheiro para comprar comida para tanta gente, não é? A situação era uma situação complexa, uma multidão de gente com fome, ao final do dia, reunidos em torno de Jesus. E aí a gente começa a olhar para esse milagre, você tem números que aparecem durante toda a leitura que nós fizemos. Grande multidão, mas que tamanho que era a multidão? O texto diz que eram mais de 5.000 quê? Homens. Pastor, então só reuniu a homaiada da Galileia naquele dia? Não. Se contava os homens, e pela contagem dos homens se estimava mulheres e crianças. Então são 5.000 homens. Se a gente colocar assim, não é, uma mulher e um filho por cada homem, seria uma multidão de mais ou menos quantas pessoas, pessoal? Umas 15.000 pessoas. Era muita gente. 15.000 pessoas com fome, tendo que voltar para casa com o dia terminando. Mas também fala de um rapaz. Aparece aqui um rapaz. Aparece o número 5, 5 pães. Aparece o número 2, 2 peixinhos. E lá no final aparece 12 cestos cheios. Então, por isso eu digo que talvez esse seja o milagre mais matemático da Bíblia. E o milagre mais matemático revela como Jesus inverte a lógica humana, revelando que a matemática de Deus aponta para a graça e não para o resultado exato. Como assim? Como assim? A matemática de Deus aplicada a nós aponta para a graça, que não é e nunca vai funcionar, não é? 5 mais 5 igual a 10. Então vamos prestar atenção. Filipe, um dos discípulos, como nós vamos alimentar toda essa gente? Ele diz assim, Senhor, se nós tivéssemos 200 denários, não tinham. Nem isso dava para comprar, que seja um pedaço de pão para tanta gente. 200 denários significava 200 dias de trabalho de uma pessoa. Então você faz a conta mais ou menos assim. Um denário era o valor de um diarista. Então quanto que um diarista cobra? Aí você pega 200 vezes a diária, por exemplo, se hoje a diária mais comum, mais básica é de R$100, você então multiplica, você vai ter o valor que Filipe disse, nem isso daria para a gente alimentar esse povo aqui hoje. Em outro texto, correlato, mas é vocês que vão dar de comer a eles. E aí o outro discípulo chega e diz assim, Senhor, tem aqui um rapazinho. E ele tem aqui alguns pãezinhos. Quantos pãezinhos, gente? 5 pães. E ele também tem uns peixinhos. Ele trouxe aqui, né, se fosse meu avô Abel, ele diria assim, ele trouxe a matutagem. Né? Você sabe de onde vem o nome matutagem, né? Porque a pessoa trabalha pesada e para comer. A hora que ele vai matutar, pensar. Então ele trouxe a matutagem, o lanche. Está aqui, Senhor. E há um detalhe interessante aqui que nos mostra essa lógica da matemática de Deus. Tem uma pessoa
com a comida para ele mesmo. 5 pães. Gente, não é uma baguete, não. Não eram 5 baguetes. Eram 5 pãezinhos. E 2, não fala assim, né? Não são 2 filhotes, né? Ou então assim, pintado, 2 pintados, o menino levando. Não, peixinho. 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Lanche para um rapaz. Eu estou olhando aqui uns rapazes. Né? Tem uns camaradas aí, né, Pedro? Esse negócio de 5 pãezinhos, 2 peixes era pouco. E o que Jesus faz? Jesus chega e diz assim: me dá. Ele subtrai da mão daquele jovem o que aquele jovem tinha. E o texto nos mostra, aparentemente a gente percebe pelo texto, pelo contexto, que aquele jovem não resiste. Ele entrega. Então preste atenção sobre como a lógica matemática de Deus funciona. Antes de qualquer coisa, nós temos que viver a subtração. E subtrair significa você pegar tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você sonha, suas expectativas, seus anseios, suas vontades. De alguém entrar na lógica do raciocínio de Deus, sem antes subtrair. Por isso que Jesus falou: aquele que tentar ganhar a vida vai perder. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, ele a achará. Você está vendo como a lógica do reino ela funciona diferente da lógica humana? Como poderia haver cálculo a partir daquilo que se torna nada? Ou seja, quando você reduz tudo ao nada. Mas é assim que Deus lida conosco. Quando nós entregamos tudo, aquele rapaz tinha a sua refeição, apenas a sua refeição, diante de uma multidão de milhares de pessoas que estavam famintas. Eu não sei se você já viu o que acontece quando num determinado lugar há uma multidão com fome e uma única ou algumas únicas pessoas têm o que comer. Se estabelece o caos. Porque cada um tenta resolver o quê? Seu problema. Mas a lógica do reino, a matemática de Deus, nos chama a pegar aquilo que parece que é o mais precioso, aquilo que parece ser o mais necessário para mim mesmo, aquilo que parece que eu não vou poder viver sem. E como eu ofereço para o outro se eu não tenho direito nem para mim mesmo? A matemática do reino diz: entregue. Eu lembro de um grupo pequeno que estava reunido conversando sobre essa necessidade de subtrair, de entregar, de doar, de dizer: Deus é teu, está aqui minha vida, está tudo. E depois de falar alguma coisa sobre isso, o líder então chegou no grupo e disse: e vocês estão dispostos? Essa entrega profunda, plena. E aí um foi falando, o outro foi compartilhando, e no meio daquela discussão, de repente, uma das participantes deu um chorou e depois se acalmou. O grupo foi ouvir o que ela não conseguia entregar. E ela disse: eu não consigo entregar a dor da perda da minha filha que morreu de câncer. E o líder perguntou: por que você não consegue entregar? E ela falou assim: porque parece que é a única coisa que ainda me conecta com ela. Doer. E naquele encontro parou-se, aí é a hora que esquece modelo de encontro, estratégia, e aqueles irmãos ministraram no coração dela, dizendo que justamente aquilo que ao mesmo tempo fazia tão mal, e do outro lado era tão precioso para ela, porque fazia com que ela se sentisse ainda conectada com a memória da sua filha,
ela precisava entregar num passo de fé, crendo o que Deus faria a partir daquele momento. E aquela mulher fez uma oração e falou assim: eu entrego a dor que eu estou carregando nesses últimos 3 anos. Eu não sei o que Deus vai fazer com isso. A matemática de Deus, ela funciona a partir da subtração. E isso significa pegar o pouco que você tem, o que você é, e dizer: está aqui, Senhor, está aqui nas tuas mãos. Mas quando a gente entrega, a gente experimenta um outro elemento desse processo matemático de Deus na nossa história, que é a multiplicação. Eu já tentei muitas vezes imaginar essa cena. Você imagina Jesus aqui com um cestozinho pequeno. Lá dentro tem 5 pães e 2 peixinhos. A multidão esperando, e Jesus tira. E ele dá. E tira mais 5 e mais 2. E tem mais 5 e mais 2. E tira. Farturento. Eu também gosto de fartura. Você quer ver o chateado? O dia que acontece, você pode ser, pastor, já hoje está chateado. Ah, a comida não deu, faltou, né? E tem gente que diz assim, né? Não, Deus abençoou. Aquele negócio, está todo mundo constrangido, sabe? Aí você está servindo salgadinho, tem 3 assim. Aí você passa pelo povo, não, obrigado. Outro, não, obrigado. Aí o infeliz vai lá para trás e fala assim, está vendo? Deus multiplicou. Sobrou 3. Não, né? Não é que multiplicou, não. É que faltou e todo mundo está tentando te constranger. Né? Então, que coisa terrível. Jesus diz o texto que ele multiplicou até que todos estivessem saciados, fartos. Também não significa até o ponto que as pessoas pecaram pela gula. Não, até eles estarem saciados. E tudo isso a partir do lanchinho da tarde daquele menino. Multiplicação é algo que Deus sabe fazer e com uma lógica invertida. Gente, quanto que é 5 vezes 5? Nas mãos de Deus pode ser 250, 2.500, 2 milhões e meio e assim por diante. Você crê nisso? Então Deus, na lógica dele, multiplica e gera o que nós chamamos de crescimento exponencial. Então o que acontece quando, por exemplo, a gente abraça Jesus como Senhor da nossa vida? Começa com a entrega. Eu quero ter Jesus na minha vida, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. O que vai acontecer? Primeira coisa que você tem que fazer, entrega tudo. Não dá para entregar pelas metades, vai ter que acontecer uma subtração. Você vai ter que considerar tudo, nada. Tudo, nada. E Jesus, o seu tudo. Aí você entrega para Ele. Aí a Bíblia diz assim, que aquele que provar dessa água, ele não apenas saciará a sua sede, mas ele terá dentro de si fontes que jorram para a eternidade, para a vida eterna. O que isso significa? Alguém que se entrega a Cristo, se rende a Ele, subtrai tudo e diz: é teu, Senhor, minha cota é 0. Diz a Escritura que Deus o preenche de tal maneira que ele se torna uma fonte para milhares e milhares e milhares de pessoas. E às vezes quando nós chegamos para Deus e diz: Senhor, o maior objetivo que eu posso ter na minha vida é glorificar o Senhor, é exaltar o Senhor. E eu quero viver para Ti, ó Pai, custe o que custar. E você então se dispõe nas mãos de Deus. Às vezes você passa por um crescimento tão grande
que você não percebe, mas as pessoas que estão ao seu redor, elas estão sendo impactadas por essa obra de multiplicação de Deus na sua vida. E quando isso vem de Deus, a grande questão é que você não se torna mais orgulhoso porque você está crescendo, está multiplicando a sua vida na vida dos outros. Pelo contrário, você se humilha mais e mais. Por quê? Porque você sabe que você não tem nada. E isso vem de Deus, é matemática de Deus, é obra de Deus. Nessa viagem eu ouvi uma história que me impactou muito, entre outras, sobre a igreja perseguida. Houve um encontro, semanas atrás, nos Estados Unidos, de 50 das mais influentes igrejas do mundo. E um dos pontos centrais que eles conversaram foi sobre o que está acontecendo, onde os cristãos estão sendo perseguidos, e há coisas terríveis, muito terríveis acontecendo. Mas uma das histórias que me encorajou, e que eu acho que pode encorajar você, é a história de uma aldeia num país muçulmano, cujos cristãos foram atacados, os líderes, os pastores foram mortos, cerca de 20 pastores e líderes foram mortos nessa aldeia. As casas foram queimadas, as coisas foram roubadas, e esses cristãos então se reuniram para em Deus buscar uma resposta do que eles deveriam fazer. Eles perderam praticamente tudo, não tinham praticamente nada. E Deus então começou a falar ao coração deles: vocês vão se reunir e juntar o que vocês ainda têm, e vocês vão fazer uma oferta ao povo muçulmano. Você imagina o que é isso? Imagina o que é isso? Veio aqui um grupo, matou o pastor Jean, matou o Eurício, matou o Elim, o Léo. A gente tem que dar um jeito de ficar vivo. Casou há pouco tempo, né? Foi lá na sua casa, queimou a sua casa, destruiu suas coisas, sobrou alguma coisa ali, acolá, que você foi catando no meio da miséria que se instalou. Você ora: Deus, o que o Senhor vai fazer? Deus, o que a gente tem que fazer diante desse quadro? E Deus diz assim: junto o que sobrou, subtrai menos. Dá essa oferta para o povo muçulmano. Isso. E sabe o que começou a acontecer naquela aldeia? Centenas de pessoas começaram a se converter, porque eles olharam e viram: é assim que os cristãos reagem. Esse é o coração deles. E o governo tomou ciência do que havia acontecido, mandou tropas para proteger os cristãos o governo muçulmano, diante da atitude dos cristãos para com a violência dos radicais. E o que está começando a nascer naquele lugar é um avivamento na conversão de muitos muçulmanos, porque diante das perdas teve um povo que disse: Senhor, o que fazer? E Deus disse: abençoa. E no meio da guerra, eles abençoaram. E o que Deus está fazendo? Multiplicando. Multiplicando. Por isso a lógica da matemática de Deus é tão diferente da nossa. Mas uma vez que Deus nos convida a entregar, e isso significa subtração, e Ele multiplica o fruto da nossa entrega, gerando crescimento exponencial, agora nós precisamos viver a experiência. O que isso tem a ver com a nossa vida e a matemática de Deus? À medida que Deus nos abençoa, e Ele nos abençoa, e Ele nos abençoa, e Ele multiplica experiências fortes na nossa vida, Ele multiplica o nosso conhecimento dEle e do seu amor, Ele multiplica a sua vida em nós e através de nós. Nós agora temos que pegar o que temos e temos que partilhar. Há problema, por exemplo, em você orar e dizer: Senhor, me abençoa, eu preciso da minha casa, tenho pagado aluguel, a vida não está fácil, me abençoa. Não há problema. Ore, coloque diante de Deus. Mas a pergunta é: quando Deus te abençoar,
derramar uma bênção de multiplicação na sua vida, que às vezes a gente tenta fazer umas contas e elas não batem, mas, Senhor, como é que foi esse negócio? Porque quando eu comecei a orar e buscar isso no Senhor, eu não tinha dinheiro, não tinha como, de onde eu ia tirar, e eu não consigo fechar a conta para trás, porque Deus abençoou e multiplicou. A pergunta é, para que agora serve a sua casa? Senhor, eu tenho sonhado na expansão da minha empresa, do meu trabalho, eu tenho sonhado em estudar e aprender mais, eu tenho sonhado em progredir nessa área. Amém. Glória a Deus. Nós não somos obrigados a pensar que isso não honre a Deus, porque honra, mas honra quando nós olhamos para tudo isso com o desejo de pegar a conquista, seja ela qual for, em que área for da vida, e dizer: eu quero partilhar disso com outros. Eu quero abençoar outros. Eu quero pegar esse crescimento que Deus tem me dado e distribuir para que outros experimentem da bênção que eu tenho experimentado. Isso tem a ver com dividir, pegar o que você tem e dar. E é isso que acontece no texto. Os discípulos são chamados não para montar uma panificadora. Eles não são chamados para montar uma peixaria. O povo está com fome, precisando de pão e peixe. Então vamos montar aqui um mercado com esse povo com fome desse jeito. Isso vai dar um lucro, a gente vai ganhar tanto. E outra coisa, a fonte não seca. O homem está lá multiplicando, o negócio multiplica. Já pensou? A gente pode vender até mais barato. A gente vai quebrar o mercado aqui da Galileia de pães. Nós vamos ser uma multinacional. Daqui a pouco vocês vão ver onde nós vamos estar. Vamos começar a abrir franquia. Jesus não para de multiplicar, não. E nós vamos crescer e vamos ganhar e vamos ganhar. Não. Não. À medida que as mãos dos discípulos recebiam o fruto da multiplicação, agora precisava haver o quê? Partilha. Partilha. E aqui está uma coisa que nós devemos perguntar sobre nós mesmos. Nas áreas que Deus tem nos abençoado, como nós vamos partilhar essa bênção na vida de outras pessoas, na comunidade em que nós fazemos parte, na cidade onde nós moramos? Porque a matemática de Deus nos chama a isso. E quando a partilha não acontece, cessa a multiplicação. Porque o objetivo da multiplicação é abençoar. Se o que se multiplica em meu favor não é, a fonte tem que ser cortada. Você entende isso? Mas além da subtração, que fala de uma entrega total, e da multiplicação, que mostra o crescimento exponencial que Deus concede, isso tudo levando à divisão, ou seja, a partilha daquilo que Deus me abençoa e faz na minha história, Deus também trabalha pela soma. E a soma nos lembra a necessidade de conexão e de comunhão. O texto diz que Jesus então chega aos discípulos, porque ao mesmo tempo que Jesus é farturento, Jesus é econômico. Tá aí uma boa coisa para a gente aprender com Jesus hoje à noite. Ser farturento não é ser alguém que desperdiça os recursos e as riquezas que Deus nos dá. O homem foi feito para usufruir das riquezas daquilo que Deus criou, da exuberância da natureza, mas ele não foi feito para destruí-la por causa da sua ganância econômica. São coisas diferentes. Deu quantos cestos, gente? 12. Tem uma pergunta que eu vou fazer lá no céu. Meu coração e minha lógica humana diz assim para mim: aquele menino tinha que levar os 12 cestos. Ele que devia levar.
Aí eu não sei se Jesus chegou no final e disse assim, olha, vocês somaram esses cestos aqui, não é? Então agora o menino vai levar 12 cestos para casa. Porque foi ele a fonte que alimentou esse povo todo, ele que renunciou ao seu próprio alimento. Ao mesmo tempo, por que foram 12? Será que foi um cesto para cada discípulo? E eu ainda fico pensando, o infeliz do Judas ainda levou comida para casa? Bom, tem umas coisas que a gente não tem resposta. Mas uma coisa eu sei, quando juntou-se a sobra, e se fez o bom uso da soma desses recursos, haviam ali 12 cestos cheios. E o que acontece quando a gente junta o pouquinho de cada um? A gente junta a própria vida um ao outro. A gente gera uma soma. E com essa soma, a gente gera um novo potencial. Uma nova realidade para um novo recomeço. Ou para a solução. Conecte para somar uns com os outros. Sabe aquela história? Você está somando ou não está somando, irmão? É isso mesmo. Você está agregando. Você é alguém que se junta e se conecta e pega os recursos, mesmo que agora você é saciado e o que você tem parece ser tão pouco, você conecta seus dons, seus talentos, suas habilidades, seus poucos recursos com os de outro, com os de outros e outros e outros, para que a soma desse processo nos renove no potencial que Deus nos deu. Quando nós fazemos isso, nós vemos não apenas a solução da nossa fome sendo resolvida, ou das pessoas que estão ao nosso redor, nós vemos recursos que transbordam para abençoar aqueles que nem ali estavam. E é assim que a matemática de Deus funciona. Há alguns anos atrás, eu quero terminar com essa história, já uns bons anos atrás, porque isso foi em 97, 98, o Nordeste brasileiro passou por uma seca terrível, muito grave. Uma seca que eu acho que, inclusive, até daqueles anos se repetiu com tanta intensidade. Eu fico com dó só do nordestino que foi para São Paulo. Ele foge da seca, vai para São Paulo, olha o que está acontecendo, né? Então o negócio não é fácil. Então tem escolhas que às vezes você acha que está fugindo do problema e o problema está indo com você. Mas naquela época havia uma situação terrível no Nordeste brasileiro. E nós fizemos aqui uma campanha em Goiânia, nas igrejas presbiterianas, para levantar recursos para levar para o Nordeste. Cada igreja então foi se mobilizando. Algumas se mobilizaram muito, outras um pouco menos, mas as igrejas foram se mobilizando para ajudar, inclusive a base de onde a gente ia abençoar seria a igreja presbiteriana de Parambu, no interior do Ceará, cidade da dona Judite, que é a esposa do presbítero Júlio. E nós acontecendo em várias igrejas. Qual foi o resultado daquela campanha quando a gente somou todos os esforços individuais e das comunidades? Nós tínhamos 27 toneladas para encher um caminhão, uma carreta, que era o limite que podia colocar, e sobraram ainda 146 transbordando. Aí eu fui responsável de fazer essa entrega lá em Parambu. Fui de ônibus e a carreta estava no caminho. Cheguei lá, fui convidado a ir a uma casa na zona rural. Sentei à mesa, eles tinham deixado um lanche para nós, para mim, para o pastor lá da cidade. Nós sentamos e começamos a comer. Tinha algumas espigas de milho e umas batatas doces. E eu perguntei, vocês não vão comer com a gente? Não, está tudo bem. E os meninos não vão comer? Não, está tudo bem. Pensei comigo, né? Deve ser cultura, né? O pessoal vem de fora, come primeiro, depois eles comem.
Quando nós saímos da casa, eu perguntei, pastor, por que só o pessoal da casa não comeu? Ele virou para mim e disse assim, porque eram as únicas coisas que eles tinham em casa. O milho que nós comemos foi o milho que nasceu no pé da pia. Então a mulher ia no açude, pegava água, e tinha uns pezinhos de milho que ela jogava o que sobrava da pouca água da escassez na casa, alimentava aqueles pés, eles tinham colhido algumas poucas espigas, era o milho que a gente comeu. A batata também uma sobra. E aquela casa, naquele dia, não teria comida. E nós comemos, porque eles partilharam o que eles tinham. E aí eu pensei em cada irmão e irmã de Goiânia que, sem conhecer aquela família, tinha somado com aquela carreta que estava chegando. O que aquilo significava. Irmãos, nós precisamos nos conectar com essa matemática divina. Nós precisamos ter a coragem de entregar. Entregar o que tiver que entregar. Entregar o mais valioso, o mais precioso, aquilo que parece que a gente mais precisa. Nós temos que crer na multiplicação que Deus fará. E esta multiplicação, ela é exponencial, ela é muito maior do que nós pensamos. A sua vida pode ter um impacto nesse mundo muito maior do que você consegue imaginar. E aí nós temos que partilhar. Aquilo que Deus tem nos dado, nós temos que partilhar. Nós temos que distribuir. Nós temos que ter a coragem de dividir e dizer, eu tenho um pouco, mas tem aqui um pouco que eu posso te dar. Vamos, eu quero compartilhar com você aquilo que eu tenho recebido de Deus. Para que nós possamos somar as nossas vidas. E isso fará com que aquilo que Deus deseja fazer através de nós tenha um alcance muito maior do que nós mesmos podemos imaginar. 12 cestos da soma das sobras de uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas que foi alimentada a partir de 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. Assim é a matemática de Deus. O que isso te desafia nessa noite? O que isso traz para você como desafio na sua vida? Quando você entende que Deus age assim. E que você está sendo chamado para viver nele e para ele. O que isso desafia você? Talvez há muita coisa represada na sua história, porque o primeiro movimento não começou. Não houve entrega. Nessa noite é noite de entrega. Nessa noite é noite nas tuas mãos. Para que a gente viva essa matemática de Deus que vai multiplicar e que vai trazer partilha para abençoar a vida de outros e que vai trazer agregação, soma, comunhão, gente que se conecta com gente para abençoar o mundo. Deus deseja fazer isso. E nessa noite nós podemos dizer, Senhor, aqui está a minha vida, aqui está a minha casa, aqui está a minha família. Se o desejo essa matemática que desafia a lógica humana seja aplicada em você e na sua história.